Seja muito bem-vindo! Nessa aula, irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 1 do volume 3 sobre funções oxigenadas. Nessa aula, iremos falar de álcoois, fenóis e enóis. Esse material que utilizamos é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos para as resoluções, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, o Escola Online, ative as notificações e, se gostar dessa aula, deixe o seu like. Deixe também comentários caso haja alguma dúvida, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Para a resolução das atividades, vamos dar uma pequena introdução sobre funções oxigenadas, em relação aos álcoois, fenóis e enóis. Essas funções oxigenadas dessa aula são substâncias orgânicas cujas moléculas possuem uma hidroxila, uma ou mais hidroxila. E essa hidroxila é o nosso grupo funcional, que vai ser um álcool, um fenol ou um enol. Como que a gente vai diferenciar essas três funções orgânicas? Primeiro, como que a gente identifica um álcool? O álcool, gente, vai ser sempre quando a hidroxila estiver ligado a um carbono saturado. Um fenol vai ser quando a hidroxila estiver ligado a um carbono de aromático. E o enol vai ser quando a hidroxila estiver ligado a um carbono de insaturação. Então, é dessa forma que a gente diferencia o álcool do fenol do enol. Então, eu já vi em vários livros falando que toda vez que tiver hidroxila é álcool. Errado. Depende em qual tipo de carbono essa hidroxila está ligada. Se for um carbono saturado, a função orgânica é álcool. Se for um carbono aromático, a função orgânica é fenol. E se for em um carbono insaturado, a função é enol. Em relação à estrutura das três substâncias, nós podemos e temos a classificação quanto à parte polar da molécula quanto à parte apolar da molécula. Toda parte apolar vai ser aquela correspondente à cadeia carbônica. Então, aqui, esse R representando uma cadeia carbônica. Aqui, a parte aromática também é representativa da cadeia carbônica. E aqui também é a cadeia carbônica. Então, toda parte apolar da molécula vai ser quando nós tivermos a cadeia carbônica. E a parte polar do álcool, fenol e do enol é sempre o grupo funcional, a hidroxila, certo? Então, essas funções oxigenadas, nós temos tanto a parte apolar quanto a parte polar, certo? Em relação aos álcoois, nós também temos a sua classificação. Nós temos a classificação em relação à posição da hidroxila. Então, vamos dar exemplo dessas posições. Se a hidroxila ela estiver ligado a um carbono primário, então essa hidroxila aqui está em um carbono que é classificado como carbono primário. Então, esse álcool também será primário. Já quando uma hidroxila estiver ligado a um carbono secundário, o que é um carbono secundário mesmo, Simone? É um carbono que vai estar ligado a outros dois carbonos. Então, esse é um carbono secundário. A hidroxila ligada a um carbono secundário é um álcool secundário. Já a hidroxila ligada a um carbono terciário porque está ligada a outros três carbonos, vai ser um álcool terciário. Nós podemos também classificar os álcoois quanto à quantidade de hidroxila. Quando nós tivermos a presença de uma hidroxila, nosso álcool pode ser classificado como monoálcool ou simplesmente álcool. Já quando tiver duas hidroxilas, nós podemos classificá-lo como glicol ou diol. 3 hidroxilas classificaremos como triol. E 4 ou mais hidroxilas, poliol ou poliálcool. Certo? E por último, nós iremos ver um pouquinho de nomenclatura. A nomenclatura das funções oxigenadas do álcool
ela é bem similar à nomenclatura dos hidrocarbonetos, mudando apenas o sufixo. Então, se vocês estão com um pouquinho de dúvida em nomenclatura, recomendo voltar nas aulas do volume 2. É muito importante memorizar as regras de nomenclatura, porque assim como na nomenclatura dos hidrocarbonetos, todas as demais funções orgânicas vão derivar a nomenclatura daquelas regras. Então, por isso é muito importante memorizá-las. Então, a nomenclatura do álcool não é diferente do que a gente viu. A nomenclatura é formada por um prefixo, que designa a quantidade de carbono da cadeia principal, o infixo, que vai representar o tipo de ligação presente na cadeia carbônica principal, e o sufixo, que no caso vai ser a terminação da função orgânica. No caso de álcool, o sufixo é a terminação ol. Lá no hidrocarboneto, a gente viu que o sufixo era só o O. Aqui no álcool é OL, O-L, certinho? E lembrando também que toda vez que tiver os radicais, radical vem antes da nomenclatura da cadeia principal. Então, vamos a um exemplo. Então, aqui nós temos uma cadeia bem grande, tem a função orgânica álcool. Por que é álcool, Simone? Porque está ligado a um carbono saturado. Então, aqui é um álcool primário, secundário ou terciário? É um álcool terciário, porque está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a outros 3 carbonos. Então, se fosse para classificar esse álcool, nós classificaríamos como álcool terciário e um monoálcool, porque tem apenas uma hidroxila, correto? Então, vamos, na sequência, dar o nome. Primeira regra de nomenclatura, nós temos que encontrar a cadeia principal. Quando nós temos função orgânica, necessariamente a hidroxila ela tem que estar ligada a um carbono da cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal vai ser aquela cadeia que contiver maior número de carbonos. E se existe insaturação, essa insaturação também tem que estar na cadeia principal. Então, se vocês contarem aqui, ó, o maior número de carbonos, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa cadeia linear aqui tem 7. Essa aqui, ó, vamos contar outra que tem a insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tomem muito cuidado. Apesar dessa cadeia aqui linear ser a cadeia que tem o maior número de carbonos, ela não é a cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Por quê? Por causa das nossas regras. Tem que ter a maior quantidade de carbono e se existir uma insaturação, essa insaturação tem que estar na minha cadeia principal. Além de o carbono que vai estar com a minha função orgânica também deve estar na cadeia principal, certo? Segunda regra, numerar. Então, lá nas regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós tínhamos que a numeração vai ser a menor possível para os radicais, mas na existência de insaturação, essa insaturação tem prioridade em ter o menor número, mas aí agora a gente acrescenta mais uma regra. Se houver algum grupo funcional, esse grupo funcional tem prioridade em relação à insaturação e tem prioridade em relação às ramificações. Então, a gente tem que numerar essa cadeia de tal forma que o grupo funcional OH do álcool tenha um menor número. Então, por isso, a gente vai começar da direita para a esquerda, certo? Então, encontrada a cadeia principal e numerada, vamos agora à nomenclatura. Nós iniciamos a nomenclatura pelos radicais. Nós temos na posição 2 metil, na posição 4 nós temos um metil e um propil. Lembrando aqui, ó, 3 carbonos, met, et, prop. Então, é o radical propil. Então, quem vem primeiro, o metil ou o propil? Lembrando que os radicais são colocados em ordem alfabética. Então, M vem antes de P. Então, por isso, na posição 2 e na posição 4, a gente tem o metil. Como são 2, por isso a gente usa o dimetil. Lembrando que
os números são separados por vírgula e número de nome é separado por hífen. Depois, na posição 4, a gente tem o propil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então o prefixo para o número de carbono 6 é X. Na posição 5, nós temos uma dupla, que é o infixo para a dupla é em. E na posição 2, a gente tem o álcool, que é a terminação ol. Então, a nomenclatura desse composto é 2,4 dimetil, 4 propil X, 5 em 2O. Certinho? Então, foi muito bom que nós relembramos as regras de nomenclatura, pois nós iremos utilizar para a resolução das atividades. Então, vamos às atividades? Atividade 1. De acordo com o texto acima, então foram os textos citados, a explicação fornecida lá no PET, quais dos compostos abaixo pode ser classificado como álcoois? Justifique sua resposta. Bom, essa atividade no PET, gente, ela está incompleta. Ela não apresenta os compostos para a gente classificar. Para a gente não ficar sem uma atividade, eu peguei um exercício no banco de dados de questão similar a esse proposto na atividade. Então, aqui tem 5 estruturas diferentes para a gente classificar ela e identificar qual é a substância classificada como álcool. Então, a primeira aqui, a letra A. A hidroxila está ligada a um carbono de aromático. A gente viu lá na explicação que a hidroxila ligada a aromático, ela é classificada como fenol. Letra B. A nossa hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Então, é um álcool. Nessa aqui, a hidroxila está ligado a um carbono insaturado. Então, é um enol. Essa hidroxila, ela está ligada a um carbono também insaturado, enol. E aqui, gente, nós temos a hidroxila ligado a um carbono saturado, que é um álcool. Mas nós temos também uma outra função oxigenada que a gente não estudou ainda nesse conteúdo, nessa atividade, que é quando o oxigênio está entre carbonos, é um éter, tá bom? Então, como o exercício pede uma classificação da substância que seja álcool, então a resposta correta para essa atividade proposta pelo Escola Online é a letra B, certo? Próxima atividade, atividade 2. De acordo com a IUPAC, o nome do composto de fórmula é... Então, gente, é um exercício que a gente tem que recordar as regras de nomenclatura. Então, primeira regra da nomenclatura, encontrar a cadeia principal. A cadeia principal será aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, a gente identificando a cadeia principal, a gente vai numerar de tal forma que a hidroxila, que é a nossa função orgânica, tem o menor número. E a partir daí a gente pode começar a nomenclatura, iniciando pelo radical, que na posição 5 nós temos o metil. São 7 carbonos a cadeia principal, então hept. Na posição 2 nós temos a hidroxila e a cadeia principal ela não tem saturação, então an. Na posição 2, O. Chegamos, então, à resposta, letra E. Atividade 3. Dê a nomenclatura oficial, a nomenclatura segundo as regras da IUPAC, para os seguintes compostos. Primeiro composto. Quem é a cadeia principal? Tá fácil, né? E aí, a gente tem que numerar. Independente da gente numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai ser, todas as hidroxilas vão ter a mesma numeração. Então, não tem nenhum radical. Então, a gente vai começar pela cadeia principal. Cadeia principal prop. Não tem nenhuma insaturação. Então, an. Na posição 1, tem uma hidroxila. Na posição 2, tem outra hidroxila. Na posição 3, tem outra hidroxila. Então, 1,2,3, como são 3, triol. Certo? Letra B. Cadeia principal, numerar, tanto faz, direita para esquerda ou esquerda para direita. Não tenho nenhuma ramificação, então, 2 carbonos, cadeia principal, et. Não tenho nenhuma insaturação, an. Na posição 1, 2, um
cada posição eu tenho 2 hidroxilas. Então, 2 é o di. Então, 1,2 diol. Próximo, letra C. Achar a cadeia principal. Encontramos. Então, aqui, ó, tanto faz você colocar essa aqui como cadeia principal ou essa aqui. Todas duas vão ter 3 carbonos. Então, numerando, a hidroxila vai ficar na posição 2 e a gente tem o radical metil na posição 2. Cadeia principal prop, não tem nenhuma insaturação. E na posição 2, a gente tem a hidroxila, terminação para álcool ol. Última, letra D, cadeia principal, numerando, na posição 2, nossa hidroxila. Então, cadeia principal prop, não tem nenhuma insaturação, e a hidroxila está na posição 2, 2-ol. Certo? Finalizada a atividade 3, vamos para 4. Retorne ao texto 2 e responda. O etanol é um combustível ecologicamente correto? Construa um parágrafo justificando seus argumentos. Então, gente, na leitura lá do texto 2, fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, no PET, a gente tem um texto falando do etanol, que se a gente avaliar somente a queima do etanol, a quantidade de CO2 produzido é exatamente a quantidade de CO2 absorvido pela planta, né, pela cana-de-açúcar, se for o caso, o etanol obtido pela cana-de-açúcar. Então, sim, seria um combustível ecologicamente viável. Porém, se a gente avaliar todo o processo industrial, desde a plantação lá da planta, que, por exemplo, a cana-de-açúcar, até chegar no etanol, a gente vê que, na verdade, tem uma produção muito maior de carbono. Então, a gente fala que o processo como um todo, ele tem um débito de carbono. Então, o combustível etanol, ele é ecologicamente correto? A resposta é não. Então, uma proposta aqui de resposta, para que auxilie vocês com o argumento, né? Eu escrevi, considerando o processo como um todo para a obtenção do etanol, então, desde a indústria complexa para o consumo de fertilizante, porque para que a planta ela cresça é necessário colocar fertilizante, a utilização de máquinas agrícolas desde o corte até o tratamento mesmo da plantação para que ela fique saudável, o transporte, né, do material até a indústria, uso de energia intensiva na usina, dentre outras etapas do processo de fabricação, a gente vai ter esse débito de carbono. Então, nossa resposta, se o etanol é um combustível ecologicamente correto, é não. Certo? Atividade 5. O texto 1 trata da ação do álcool 70% contra o Covid-19. Justifica essa ação levando em consideração a estrutura química dos álcoois. Então, a estrutura química de todos os álcoois é similar. A gente pegou aqui a estrutura do etanol. Então, lembrando novamente em relação à nomenclatura. Etanol. Et, 2 carbonos. An, porque não tem dupla, e a terminação ol. Certo? Etanol. Então, todo álcool ele tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. A parte apolar do álcool, ele vai interagir com a parte apolar da estrutura do Covid-19, a estrutura do coronavírus. E a gente sabe que o etanol, ele vai atuar como desinfetante e antisséptico, agindo na desnaturação proteica e lipídia dos micro-organismos patogênicos. Então, a ação aqui, levando em consideração a estrutura química do álcool, que justifica essa desnaturação proteica e lipídica, é a parte apolar do álcool. E a parte polar do álcool, ela vai interagir com as substâncias polares. E principalmente a interação do álcool com a água. Por quê? Porque existe a necessidade de ter um percentual de água, por isso que utiliza o álcool 70%, para que o produto, né, não evapore
com grande facilidade, porque se o etanol evaporar, não vai ter essa ação aqui da desnaturação da proteína lipídica. E essa água também, ela facilita a entrada do álcool no interior da bactéria, do vírus ou do fungo. No caso aqui do Covid-19, é em relação ao vírus. Então, o que justifica a estrutura química do álcool na ação contra o Covid-19, a parte apolar vai trabalhar principalmente na desnaturação proteica e lipídica, o que vai levar ao rompimento da parede lipoproteica, e essa parte polar vai interagir principalmente com a água. A água é necessária para evitar que o etanol evapore e para facilitar a entrada do etanol no interior do vírus, certinho? Então, essas foram as atividades. No fim da semana 1, tem um Vamos Pensar Sobre. Então, eu resolvi complementar essa aula com esse Vamos Pensar Sobre. Está pedindo para buscar informações sobre outros álcoois encontrados no nosso dia a dia, para escrever a aplicação de pelo menos 3 deles. Então, eu trouxe aqui 3 álcoois que a gente usa no nosso dia a dia. O primeiro deles é o metanol. Metanol, não exatamente no nosso dia a dia, mas o metanol ele é um álcool muito importante porque é um álcool muito utilizado como solvente em indústrias farmacêuticas e também como combustíveis de carro de corrida. Aqui está a estrutura do metanol. O metanol é o álcool mais simples que existe, com apenas um único carbono. A próxima substância, o próximo álcool, é a glicerina. A glicerina, o nome, segundo a IUPAC, é o propanotriol. Então, prop, porque são 3 carbonos, e são 3 aqui hidroxilas, então propanotriol, certinho? Ele é muito aplicado na fabricação de tintas, cosméticos, sabonetes, lubrificantes, de produtos alimentícios, como bolos e panetones, na preparação da nitroglicerina, que é um explosivo, como umectante nas colas para evitar a secagem rápida, entre outras aplicações. Então, essa glicerina aqui, ó, o propanotriol, ele é muito utilizado no nosso dia a dia. E por último, o xilitol. Ele é muito conhecido como um adoçante natural, né? Então, aqui está a estrutura desse xilitol. Então, se a gente fosse avaliar em relação à quantidade de hidroxila, aqui nós temos um álcool, aqui nós temos um triol e aqui nós temos um poliol, certinho? Então, essa foi a complementação da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e nos vemos nas próximas aulas, certo? Bye, bye!